A Cacau vai fazer 15 anos. 15 anos, equivalente para o ser humano, seria em torno de 80 anos. Então significa que a Cacau é como se fosse uma senhorinha de 80 anos. Por isso, ela requer muito cuidado, muita atenção, cuidados especiais por causa da idade. Então, a gente vai conversar com a doutora Alessandra, que vai falar mais pra gente sobre como cuidar de um bichinho idoso. O tema hoje é cães idosos em clima de verão, com este cenário maravilhoso. A gente trouxe aqui a doutora Alessandra de novo, né, doutora? Obrigada mais uma vez pelo convite. E a gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados que a gente tem que ter com os bichinhos mais idosos, tanto o cão quanto o gato. Doutora, primeiro vamos começar para que as pessoas tenham um entendimento de o quanto que equivale à idade nossa de ser humano, né, a idade dos bichinhos. Eu que agradeço novamente o convite, vai ser um prazer. Antigamente a gente pensava que um ano, né, isso era uma crendice popular aí, que um ano nosso, um ano do cão correspondia a 7 anos nossos. Não, tem uma tabelinha de envelhecimento e isso tem a ver com também o porte do animal, no caso dos cães, né? Então cães menores têm um envelhecimento mais lento e cães, quanto maior o cão, o envelhecimento é mais precoce. Então um animalzinho de 10 anos, por exemplo, ele corresponde à nossa idade, se ele tiver porte pequeno, 56 anos. Se tiver porte médio, 60 anos. Porte grande, 66 anos. E se for um cão gigante acima de 45 quilos, 78 anos. Então a gente consegue ter uma noção em relação a isso. A Cacau, que tem 15. A Cacau tem 15, ela é considerada entre porte médio, pequeno e médio. Uns 80 anos mais ou menos aí, uma senhorinha de 80 anos. E para os gatos? Os gatinhos é único, né? Mas o porte é o mesmo em geral. Um gato de 10 anos, ele é considerado adulto, na verdade ele nem é idoso ainda, e ele corresponde a 56 anos, que é basicamente o que um cachorro de porte pequeno corresponderia aqui na tabela. A gente sabe que hoje em dia a expectativa de vida dos animais cresceu em 20 a 50%. Isso com a melhoria da medicina veterinária, a evolução da medicina veterinária, a conscientização dos tutores, o pet cada vez mais próximo e sendo tratado como membro da família. Então acho que isso contribuiu para que eles vivam mais. Quando que a gente percebe que o nosso bichinho já é um animalzinho idoso, né? A gente vai perceber que esse animal vai ficar mais dorminhoquinho, ele vai ter menos disposição para fazer algumas coisas e correlacionado à idade também. A gente nessa faixa etária começa a perceber que os animais, de acordo com o porte, vão tendo um comportamento mais característico de um cão mais sedentário, um cão mais dorminhoquinho, um cão mais com manias, com limitações. Então a gente vai prestando atenção nisso e vendo como que esse animal vai trazer de feedback pra gente em relação à idade. Tem algumas raças que demoram ainda mais para ter essa tranquilidade, esse sedentarismo, essa sonolência. E outros, mesmo sendo de portes parecidos, eles acabam tendo esse comportamento um pouco mais simples. O gato demora mais para aparecer que é idoso? Sim, um pouquinho mais do que o cão, em alguns casos, depende do comportamento do gato também. Por exemplo, você pega um gato persa, que é um gato normalmente mais tranquilo, um gato que já dorme mais, é um gato de sofá, que é um gato normalmente que não tem toda uma atividade como um gato doméstico, né? Os SRDs ali. Então, às vezes a gente fica com um pouquinho mais de dificuldade por causa do comportamento individual. Mas a atenção tem que ser redobrada. Você começa a perceber, gatos mais velhos têm osteoartrose, então tem lugares que ele subia, que ele passa a não subir. Tem comportamentos que ele deixa de ter, né, em termos de brincadeiras ou de tempo para fazer determinadas coisas. Ele acaba ficando um pouco mais tranquilo, o feedback é diferente do que a gente tinha antes e a gente começa a ter que ficar com mais atenção e começar a entender que eles estão começando a entrar na idade geriátrica, que é considerado os 25% finais de expectativa de vida desses animais. E quais os cuidados que o tutor tem que ter a partir do momento em que ele sabe que o bichinho já é um bichinho idoso? O
vamos lá, vamos falar de alimentação primeiro, né? A alimentação, quando a gente percebe que eles estão entrando nessa faixa etária de cães idosos, geriátricos, entrar com uma ração sênior, né? Ou alimentação natural balanceada, que tem o que eles precisam para ter uma longevidade melhor e para suprir as necessidades do cão idoso que já tem um metabolismo mais lentinho aí. E isso fazendo com que eles não entrem num quadro de obesidade, que pode predispor a várias coisas. Então, o equilíbrio alimentar é importantíssimo para que a gente tenha também mais longevidade. Além da alimentação, tem os exames também recorrentes, que eu acho que com a idade também você tem que fazer um pouco mais, né? Isso, as visitas ao veterinário, os check-ups, a gente tem que tirar da cabeça aquela coisa, vou ao veterinário anualmente para fazer vacina. Não, o ideal é que se vá ao veterinário, principalmente nos animais nessa faixa etária, acima de 8 anos, independente do porte, na verdade os maiores um pouco antes, com frequência anual, para check-ups. Então a gente faria os exames um pouco antes e, mediante a necessidade daquele animal, a vacinação vai ocorrer ou não dentro do prazo determinado, claro. E os animais que já têm alguma doencinha de base, já têm algum probleminha no decorrer da idade adulta e que então entram na idade de idoso, talvez os check-ups com uma frequência um pouquinho mais rigorosa do que um ano apenas, que seria o indicado. Você tinha me falado também sobre o não limitar eles a só deixar em casa. Os exercícios. Né? Então a gente tem aquela ideia de que o cão velhinho, ele tá mais sedentário, tá mais dorminhoco, deixa ele, coitadinho, porque ele tem artrose. Não, na verdade a gente tem que enriquecer o meio, tem que manter os exercícios. O que vai mudar? A frequência de exercícios tem que ser maior, então os passeios, aumentem o número de passeios e diminuam o tempo de passeio. Para quê? Para que eles se sintam confortáveis, continuem tendo esse estímulo dos passeios, evitando a obesidade, contribuindo para que eles não fiquem sedentários ao extremo e obesos, que a gente pode ter muita complicação por causa disso. Então, ter um pouquinho mais de atenção, que é um outro ponto importante. Atenção e paciência também com esses animaizinhos idosos, porque eles ficam mais surdinhos, eles começam a ter déficit visual, e aí a gente quer que eles continuem dando o mesmo feedback pra gente, a mesma, caminhando na mesma frequência, na mesma intensidade. Não, o importante é que seja frequente, tudo dentro do limite de cada cãozinho, de cada... o gato a gente não leva para passear, mas a gente pode interagir no meio, né? As brincadeiras, os estímulos, as conversas, sempre conversar com o cão, sempre estimulá-lo. Para quê? Para que o envelhecimento cerebral, na verdade, ele ocorra também de uma forma mais tardia. A gente tem muito problema de síndrome cognitiva nos cães, que é o Alzheimer canino. Por quê? Eles acabam ficando sedentários, dormem, as pessoas deixam, esquecem, ou acham que eles não têm a necessidade da interação, e isso promove, né, um envelhecimento precoce até do sistema neurológico. Mais um motivo para vocês continuarem seguindo a gente, que aqui sempre tem dica, e tá aí, ó, a Cacau e a Cleo sempre junto comigo, uma idosa e uma mais novinha, mas estão sempre me acompanhando, claro que no limite sempre da Cacau, né? Quem já não segue mais tempo sabe que ela tem um carrinho, que eu levo para lá, quando são passeios mais longos, caminhadas mais longas, ela fica no carrinho. Para quem tem um cão um pouquinho mais, né, um menorzinho, já tem aquelas bolsas que vocês podem carregar também. Então quer passar o dia inteiro na rua, mas pelo menos leva alguma coisa para o bichinho não ficar o dia inteiro caminhando. Exatamente, né? Respeitar os horários, né? Tomar cuidado com os horários mais quentes do dia, enfim. Os cuidados básicos aliados ao limite de cada animal. E as doenças, quais são as principais? Vamos lá, a gente falou das osteoartroses, né? Tanto em cães quanto em gatos. Em gatos, muito subestimadas. As osteoartroses, acho que são de longe o maior problema que a gente enfrenta no decorrer até em animais mais jovens. Hoje em dia a gente está tendo problema, né? Coluna, articulações. Tem muita também por conta de piso. Exatamente, o manejo, né? O piso, a própria obesidade, enfim, acabam tornando isso os cruzamentos inadequados, a seleção de raça, vários problemas que a gente enfrenta aí que extrapolam, na verdade, o que seria um esperado de problemas que são acentuados por causa disso.
Outro problema muito comum, a doença periodontal, tanto em gatos quanto em cães, e que podem acarretar outras doenças da idade. Então é importantíssimo a higiene bucal desses cães e a manutenção dos dentes limpinhos, do tártaro e da doença periodontal em dia, tudo certinho. Doenças renais, que são importantíssimas a gente falar, principalmente os gatos. 90% dos gatos vão desenvolver doença renal. Nesses 25% finais aí de expectativa de vida. E o gato ele é muito mais resistente, né? Muito mais resistente ao tratamento. Ele já está, às vezes, até avançado. Ele é muito mais resistente à doença, à evolução da doença, e também ele responde muito melhor ao tratamento, né? Agora, realmente, a percepção é mais difícil de tudo no gato. O gato tem um comportamento diferente do cão. Então, por isso, a atenção redobrada e respeitar as diferenças das espécies aí. Mas realmente eles são mais resistentes aos sinais clínicos. Os cães, eles demonstram mais o sinal clínico, mais visível, mais rápido também, tá? E aí das outras doenças tem diabetes. Na verdade, as doenças da obesidade, que podem acarretar as endócrinas, diabetes, hiperadreno, hipotiroidismo, no caso dos cães, que é mais comum. O câncer, que é uma doença de incidência gigantesca e que aumentou muito por causa desse aumento da expectativa de vida. No gato, as doenças intestinais e a visão e a audição, que são natural do envelhecimento mesmo. Então a sua recomendação é a questão dos exames, né? Isso, tem que tomar o cuidado de fazer sempre esses exames recorrentes com o veterinário do seu bichinho, e a atenção, que a gente não pode deixar eles de lado nunca, né? É o que eu falo do amor, carinho, cuidado no idoso, aliado a uma atenção redobrada e a paciência, né? Porque às vezes a gente quer exigir alguma coisa deles e esquece que eles têm déficit auditivo, esquece que eles ficam realmente um pouco mais limitados, mas a gente pode enriquecer o meio e ter outros tipos de interação que vão contribuir para a longevidade, para um envelhecimento com qualidade de vida. Aí o que eu queria falar também é que às vezes a pessoa adota um bichinho mais novo, que no meu caso, por exemplo, eu adotei a Cleo, só que eu tive sempre o cuidado de ter esse respeito com a Cacau por ela ser mais idosa. Então, assim, eu deixei com que ela se entendesse, mas ao mesmo tempo, quando eu chegava em casa, por exemplo, eu dava mais atenção para a Cacau do que para a Cleo. Porque a Cleo era filhote, brincalhona e tal, e eu tava com muito medo em que a Cacau se sentisse excluída, né? Então também a gente tem que tomar um pouco desse cuidado, não só acho que com qualquer outro bichinho, qualquer outra idade, mas principalmente com os idosos, né? Exatamente. Todo bichinho mais jovem traz um ânimo para casa, na verdade, até para o animal mais idoso, que acaba ficando mais interativo, mas a gente tem que respeitar essas diferenças e esses limites, sem dúvida. Doutora, muito obrigada. Se você ainda não me segue no Instagram, pode seguir Farejando Por Aí, que lá tem várias dicas para vocês levarem seus bichinhos. Não esquece, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, de compartilhar com seus amigos. Se inscreve no canal e coloca lá o sininho lá para vocês receberem sempre as novidades que a gente está postando. Beijo, gente. Até mais. Beijo, até mais.